pessoal, tudo beleza? Mais um episódio aqui do Fiesta Lab, projetinho do meu Fiesta com motor 2.0 Duratec. Esse projeto conta com o apoio aí da aslan.com.br, distribuidora de peças, e a fueltec.com.br, fabricante aí das injeções programáveis e outros módulos aqui no Brasil. Eu tô um pouco em débito aí com vocês, tô demorando um pouco para soltar os vídeos porque eu não tô conseguindo trabalhar o tanto que eu gostaria aqui no carro. Eu tô fazendo vários outros projetos. Nesse episódio agora eu vou mostrar para vocês na bancada ali todos os sensores que eu vou usar nesse carro. Eu já tô com tudo na mão. Tem muita coisa que vai ser montada agora, que eu vou fazer a próxima etapa, que é a troca toda da eletrônica, refazer o chicote completo. Então eu vou mostrar vários detalhes aí de cada sensor, o que eu vou medir aqui nesse carro, para a gente ter bastante dados e fazer os comparativos com embasamento técnico aí bem legal para publicar aí para vocês. Atualmente eu estou trabalhando em outros projetos. Eu estou fazendo aqui com o meu parceiro, que é a oficina Weissach, que é dos Porsches. A gente está terminando a instalação de um sistema novo de injeção e ignição num Porsche 911 1979, motor 3.0 aspirado. A gente está colocando um sistema de injeção mais moderno, programável, uma FT450 com um condicionador nano, e vamos usar as borboletas individuais nesse carro. Então vai ser um projetinho bem legal aí, um carro de rua, carro antigo, tudo escondido, mas programável, modernizando, e funcionamento bem legal. Depois eu vou fazer um vídeo só desse carro para vocês. Tem também o Voyage Turboflix do Mozart, que é o meu amigo aqui da oficina, que a gente está já calibrando o carro já está andando, e a gente vai em breve para o dinamômetro para ver o que a gente vai conseguir ali de diferença de curva comparado com o motor antigo. E daqui a pouco vai iniciar também, a gente já está aí na fase de compra das peças, um outro projeto, que é um Mini Cooper antigo, novo, mas antigo. Ele é ano 99, mas ele é aquela carinha do antigo, que é o último que saiu, motor 1.3 já injetado, porém tem um defeito na injeção original, que está muito difícil de resolver. Então a gente resolveu partir para uma injeção programável. Então eu vou mostrar aí para vocês isso também. Esse projeto sendo feito com o meu parceiro Celso, da Garagem do Piolho, que é outra oficina aqui em São Paulo que eu tenho em parceria. Então é isso. Então nesse episódio eu vou mostrar aí para vocês a parte dos sensores, que é bem interessante, que é uma coisa que eu gosto muito. E no meu planejamento aqui para o carro ainda tem alguns detalhes que eu ainda estou em dúvida se eu vou fazer ou não nessa parte elétrica agora, que é, por exemplo, passar a bateria do cofre para o porta-malas. Esse cofre é um pouco apertado, o espaço para o filtro de ar é bem apertado, fica numa posição ruim ali. Então se eu passar, a minha ideia de passar a bateria para o porta-malas seria para ganhar espaço aqui no cofre, para poder colocar um filtro de ar mais legal, uma tomada de ar melhor e mais espaço ali para os módulos e tal. Então eu ainda estou nessa dúvida, estou conversando com várias pessoas, levantando os prós e os contras aí, levantando custo também, para poder ver essa alteração. Se alguém tiver alguma opinião aí, fique à vontade para deixar aí na área dos comentários. Eu gosto muito de ouvir o pessoal dá muita ideia legal, experiência que já teve, né? E por fim eu vou mostrar para vocês um suporte aqui da injeção, que ficou bem legal, que já está pronto. Vou mostrar isso aí, que tá ficando no jeito, o carro bem caprichado. Então acompanhe comigo nesse episódio. Muito obrigado, valeu! Bom pessoal, estou aqui na bancada com os sensores, prometi mostrar para vocês. Eu estou com sensores aqui que ainda não estão montados no carro, né? Claro. Lá no carro, o que eu já tenho montado? Eu já tenho uma sonda lá 4.2, Bosch, né? Banda larga 4.2, que é a que é usada hoje no carro. Já tenho a temperatura da água na saída do cabeçote, temperatura da água na entrada do radiador, então eu vou saber a temperatura da saída e da entrada do radiador, já está montado lá no carro. Tem a temperatura de ar, que também já está montado lá no carro, o TPS também já está lá no carro, e sensor de velocidade da roda traseira.
Acho que é basicamente isso. O sensor de detonação também já está montado lá. Eu mostrei em outro episódio aí para vocês. O sensor de detonação já está montado lá no bloco, no local original. Bom, e aí o que eu vou ter aqui de instrumentação extra, né? Bom, então vamos lá. Na parte aqui de sonda lambda, eu já tenho aqui, ó, mais 3 Bosch 4.2, vendido pela Foiltec. 1, 2, 3, mais a quarta que tá lá. Vai ser uma para cada cilindro. Uma para cada cilindro. E a quinta sonda lá no carro, eu tenho 2 pontos de instrumentação extras. Então eu vou conseguir andar até com 6 sondas. Essa aqui é uma 4.9, uma Bosch 4.9, e essa aqui é uma banda larga NTK. Então eu vou conseguir fazer o comparativo. Como a Nano Pro que eu vou usar aceita todas essas sondas, então é legal que vai dar para fazer um comparativo bacana entre as sondas. Mas a princípio eu vou deixar como principal alguma dessas duas aqui. São sondas mais modernas, mais rápidas do que a 4.2. Então eu vou deixar uma 4.2 para cada cilindro e mais 2 lá depois no coletor, na junção do coletor de escape. Beleza. No escape também ainda, aqui tem 4 termopares aí do tipo K, que é para medir a temperatura dos gases de exaustão de cada cilindro. Popularmente chamado de EGT, né? Exhaust Gas Temperature, que é a medição de temperatura do gás de escapamento. Aqui um para cada cilindro. Eu ainda tenho lá mais um ponto de instrumentação, então eu consigo medir um quinto sensor também, medindo a junção de todos os sensores. Bacana, escapamento é isso. Tem o sensor de conta-pressão do escapamento, que aqui, ó, eu tenho 3 PS10B da Foiltec, que é um sensor famoso aí, muito bom esse sensor. De inox, mede até 10 bar. Então eu vou usar para combustível, óleo e contra-pressão do escapamento. Na verdade, combustível, água, pressão da água e pressão de contra-pressão do escapamento. Para o óleo eu vou usar esse Bosch aqui, que é o Bosch que mede pressão e temperatura no mesmo sensor. Dá para ver aqui, ó, o furinho mede a pressão e essa pontinha mede a temperatura. Por isso que ele tem 4 pinos aqui. Esse sensor eu vou colocar ele diretamente no cavalete do filtro de óleo lá, que ele vai medir a pressão e a temperatura. Eu não posso colocar ele deslocado com aqueles flexíveis que a gente tem usado normalmente, porque se eu deslocar ele, a temperatura fica medida errada, porque não está passando o fluxo de óleo aqui. Tem que passar o fluxo no sensor, na ponta do sensor. Então eu vou montar ele diretamente lá no cavalete do filtro de óleo. Eu ainda tenho um sensor aqui a mais, que é o irmão desse aqui da Bosch também, só que esse aqui só mede pressão. Então é um sensor de pressão de 0 a 10 bar também. Eu posso escolher para alguma outra coisa. Vou tentar ver se eu consigo medir 2 pontos de pressão de óleo. Mas então na parte de pressão é isso. Então pressão de óleo, pressão de água, pressão de combustível, quanto a pressão do escapamento. Basicamente isso. Aqui ainda na parte de combustível eu tenho essa flauta que é original de algumas versões, do Duratec, que eu já mostrei para vocês, que tem esse sensor aqui. Esse sensor ele tem um sensor de temperatura aqui dentro do combustível e um sensor de pressão diferencial do combustível, que isso aqui tem que ligar no vácuo. Então eu vou tentar fazer a leitura desse sensor para pegar essas duas coisas também, pressão e temperatura do combustível aqui na flauta. Continuando aqui, tem esse sensor que é o sensor original da temperatura do cabeçote do Duratec. Tem alguns Duratecs, o meu tem essa rosca no meio do cabeçote, entre o cilindro 2 e 3 ali, e ele pega a temperatura superficial ali do cabeçote. Fazer a leitura dele também. O sensor flex aí que a gente já usa bastante com a Foiltec, que é o sensor da Continental, usado aí nos Up, Golf e esses carros com injeção direta flex. Ele mede a porcentagem de etanol no combustível e a temperatura do combustível. Então eu vou ter 2 pontos de temperatura do combustível no carro. Esse lá nesse ponto aqui, onde ele mede o etanol, e lá na flauta. Tem esse sensor MAP aqui, que é um sensor MAP comum, que eu vou deixar ele escondido só para medir a pressão atmosférica e a temperatura ambiente. Então na verdade é um sensor combinado, né, TMAP que eles chamam, né? Mede a temperatura e a pressão, na verdade do coletor de admissão, mas eu vou deixar ele aberto
para poder pegar a pressão atmosférica e a temperatura ambiente, porque eu vou fazer alguns testes em altitude, nível do mar, então eu quero ter essa referência também gravada. Subida de montanha, né? Subida de serra, é bem legal pegar aí a diferença. Esse sensor aqui, esse é chinês mesmo. É um sensor especial porque ele mede somente 5 PSI, ou seja, ele mede de 0 a 340 milibar. Então é 0,3 bar, é uma pressão bem baixinha. Para quê? Para medir a pressão do cárter, a pressão do blow-by. Então eu vou medir com esse sensor aqui. Então mais isso, acho que eu mostrei tudo aqui. É muita coisa aí de medição. Eu ainda vou tentar pegar alguns pontos aqui, vou tentar pegar a temperatura do óleo da transmissão e depois a velocidade da roda dianteira, que eu já tenho a velocidade da roda traseira. Vou ter também um sensor de temperatura interna do carro, para ver a temperatura tanto no cofre quanto no interior do carro. Curiosidade, coisas que eu gosto de medir. Então é basicamente isso, a princípio é isso, esse tanto de sensor. Eu acho que dá mais de 30 sensores. E aí, bom, eu quero medir, eu gosto de medir isso tudo, que para fazer os comparativos e tal, fica bem legal. Depois colocar um sensor provavelmente na admissão também, para saber ali no filtro de ar como é que está a admissão. E vou usar também o T-Map original do Duratec, que é a pressão e a temperatura no coletor de admissão original do Duratec. Então é isso, basicamente isso. Espero que vocês tenham curtido. Vou mostrar aí para vocês agora o detalhe do suporte da FT550 que eu fiz para o carro. Espero que vocês curtam aí. Pessoal, só para completar aqui, claro, eu esqueci de falar dos sensores básicos, né? Sensor de rotação, que já tem a roda fônica lá no motor. Sensor de fase, que também já tem o sensor de fase original do Duratec. Aqui ó, vou mostrar mais um negócio legal. Esse aqui é um amortecedor para pegar o sinal, geralmente sinal de pressão que é muito pulsado, igual quanto a pressão do escapamento é muito pulsado. É legal usar isso aqui, que é um amortecedor, para você dar uma filtrada mecanicamente no sinal. Então você joga o gás aqui e o outro lado você liga o sensor de pressão para ele amortecer um pouco os pulsos do escapamento e não estragar o sensor e não vir também com um sinal muito oscilado, né? Na parte de atuadores eu não falei, mas eu vou usar somente 4 bicos injetores. Por enquanto está com os Bosch 65, mas depois eu vou fazer um teste com os Bosch 42 libras. Depois eu vou explicar por quê. E na parte de ignição, hoje tem a bobina original do Duratec, que é uma bobina dupla, mas eu já vou deixar o chicote pronto para usar as bobinas individuais, porque existe uma versão do Duratec que já tem as bobinas individuais. Então eu vou fazer a injeção sequencial e a ignição no início sem ter perdida, depois sequencial. E também vou montar aqui o atuador de marcha lenta original do Duratec, que hoje lá tem um atuador de marcha lenta externo, mas eu vou montar o original do Duratec, que é uma solenoide, né, com sinal PWM, também vai ser acionado pela Feltec. A borboleta a princípio vai continuar a cabo, porque é o original desse Duratec, do carro também é cabo, mas eu já vou deixar tudo preparado para um dia colocar uma borboleta eletrônica. Então quem sabe aí a gente tem algum ganho com uma borboleta eletrônica com um diâmetro maior. Já estou preparando isso também para frente, então já está tudo bem planejado. Na parte dos suportes aqui que eu queria mostrar, eu já mostrei esses aqui, que são os suportes das 4 wideband nano da Feltec, que vai ser uma para cada cilindro. E aqui o suporte que a DS Custom 3D fez para mim, para colocar no lugar do rádio. A FT550 encaixa aqui certinho, e esse aqui encaixa lá no lugar do rádio do carro, que eu vou mudar o rádio de posição. Muito bem feito o suporte aqui, eu já testei. Vou mostrar para vocês como é que ficou. Vai ficar uma visualização muito boa, que é o que eu quero ali. Tá tudo na fácil acesso e bem visível aí. Espero que vocês tenham curtido esse episódio e até o próximo. Valeu!